Desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e agora vamos para o capítulo 5, tá bom? Do livro A História da Vida. Então, partiu! Primeiro tema, então, que a gente tem aqui, qual é a origem da extinção? Então, temos vulcão, epidemia, asteroide, uma cratera de 300 quilômetros lá em Yucatán, no Golfo do México. E o livro, ele aborda muitas coisas, em cima deste capítulo, o que aconteceu com os dinossauros? Uma dúvida gigantesca que a gente tem. Tem uma frase bem no comecinho desse capítulo que diz o seguinte: a desgraça do ignorante consiste em julgar não sendo ele nem distinto nem inteligente, que é o quanto lhe basta. Ora, quem não se vê carecido de alguma coisa, não aspira àquilo que não imagina lhe esteja faltando. Sócrates. Homem sábio, Pois bem, então, existem muitas e muitas dúvidas referente a o que aconteceu com os dinossauros, É interessante a gente ver que não faz tanto tempo que descobriram, os esqueletos. Olha só que interessante. Lá na página 101 diz o seguinte, os primeiros esqueletos fósseis de dinossauros devidamente registrados foram descobertos no século XIX, em uma consequência da industrialização e na necessidade de se escavar em busca de carvão e outros minérios, bem como de se cortar a terra para construir rodovias, ferrovias, canais e edifícios. De lá para cá, descobertas fósseis foram feitas em todos os continentes, incluindo a Antártida. Nos últimos 150 anos, foram criadas mais de 50 teorias sobre o desaparecimento deles. Uma delas diz que uma epidemia global acabou com os dinos. Outra sustenta que a explosão de um vulcão na Índia teria sido responsável pela matança. Continuando ainda no capítulo ali, e no verso, na verdade, na página. Uma das mais recentes teorias dos anos de 1980 defende que a extinção dos dinossauros teve causa extraterrestre. Um asteroide ou um cometa teria se chocado com a Terra, levantando enorme nuvem de pó e levando o planeta a uma era glacial. E essa ideia se tornou a mais popular, principalmente quando foi descoberta, em 1991, uma cratera então de cerca de 300 quilômetros na península de Yucatán, no Golfo do México. Causa surpresa, no entanto, admitir-se a extinção de poderosos dinossauros e a concomitante e miraculosa sobrevivência de pequenos mamíferos. Que mais? O livro também, ele mostra o seguinte, os fósseis de dinossauros, então, eles tinham uma característica específica. Lá na página 102, diz que esses animais eles tiveram uma morte por agonia. Olha só, uma notícia interessante publicada no site da Folha de São Paulo, no dia 10 de junho de 2007, diz o seguinte: os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semi-aberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram na água e as correntes deixaram os ossos em tal posição, ou que os músculos e ligamentos deram tal forma pós-morte dos dinossauros. O que mais que a gente tem nesse capítulo aí para mostrar para vocês? Antigamente, então, os dinossauros eles têm uma característica específica, tá? E olha só que interessante aqui que a gente vê, o quão antigo que eram esses dinossauros, já que todo o livro que a gente está acompanhando aqui, ele tem uma relação com os dinossauros serem jovens também, junto com uma terra jovem, Então, no início de 2005, isso aqui lá na página 103 agora, tá? No início de 2005, uma descoberta agitou o mundo científico. Pesquisadores encontraram o tecido macio de um tiranossauro numa região de dunas, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Acreditava-se que esse tipo de tecido suave podia ser preservado por poucos milhões de anos. O que nos leva a pensar que os dinossauros não são antigos como sustentam os evolucionistas. Outra descoberta surpreendente foi feita em fragmentos de ossos de hadrossauro, os dinossauros bico de pato,
Esses tecidos moles não podem ter os alegados 80 milhões de anos, uma vez que têm preservado os vasos sanguíneos, células e proteínas, no caso ali, né, o colágeno e osteocalcina, tá bom? A presença de proteínas em ovos de dinossauros também impressionou os pesquisadores. Isso é considerado bastante notável, porque as proteínas não são muito estáveis quimicamente. Presume-se que esses ovos existiam por 600 milhões de anos. Seria de se esperar a degradação química durante tão vasta extensão de tempo, especialmente ao infiltrar-se água, né, do solo através dos sedimentos em que os ovos estão localizados. Possivelmente esses ovos não sejam mais tão antigos assim, né? Conclui então Ariel Hort, tá bom? Que era um pesquisador, beleza? Que mais que a gente tem nesse capítulo aqui para você ter uma ideia, tá bom? Relatos de animais vistos há algum tempo atrás, né? Aqui a gente tem o exemplo, né, do monstro do Lago Ness, né? Muito conhecido por muitos, né? E é interessante a gente ver que em 2003, né, o fóssil de um plesiosauro adulto com cerca de 10 metros de comprimento foi encontrado às margens do Lago Ness, na Escócia. O fóssil foi descoberto pelo aposentado Gerald McSorley, que ligou para o Museu Nacional da Escócia, né, e o local é lar de uma das maiores lendas, né, do Reino Unido, o monstro do Lago Ness. Animal de coloração escura, de pescoço longo e que vivera no Lago Escocês, que tem então cerca de 200 metros de profundidade esse lago, tá? Até hoje não foram obtidas provas de sua existência, apesar da insistência de moradores da região. Tem até morador, né, que comentava o seguinte, ó: estou certo de que Ness, né, que era o apelido do monstro, existe, já que muitas pessoas ouviram, disse então McSorley. Creio que ele é dos antepassados de Ness, contaminados pela visão evolucionista. E olha só o que a gente vê agora. Ó. Contaminados pela visão evolucionista, os cientistas descartaram de imediato a relação entre os dois animais, ou seja, entre o monstro do Lago Ness e o plesiosauro, tá bom? E olha o que eles disseram. Ó. Segundo eles, os dinossauros, os plesiosauros, né, eles viveram cerca de 100 milhões de anos, né, antes da criação do Lago Ness, para você ter uma ideia. Então, que o Lago Ness, né, segundo aqui o relato, ó, segundo eles, o Lago Ness teria se formado a supostos 15 mil anos, mais então de 100 mil anos antes, né, mais de 100 mil anos, milhões de anos depois de o plesiosauro morrer. E tem outros detalhes, por exemplo, olha só, quando um pesquisador mostrou um livro de figuras, né, para um nativo de uma região ali, né, uma região da África, a gente vê o seguinte, olha só, quando o pesquisador mostrou um livro de figuras de dinossauros a um curandeiro, ele não teve dúvidas em apontar para o diplodocus, né? E olha só o relato, que interessante, ó. A criatura é muito temida pelos nativos de certas partes do território do Congo, nos baixos rios Umbangi, Xangará e Ikelemba. Eles chamaram então de Mokele Membe, aquele animal. Dizem que o animal é de uma coloração marrom acinzentada e o tamanho é aproximadamente de um elefante. Dizem que ele tem um pescoço bastante longo e flexível. Alguns falam de sua longa cauda musculosa semelhante à de um crocodilo. Dizem que sua alimentação é totalmente vegetariana. Então, existem muitos relatos. São verdades? Talvez sim, talvez não, né? E, por fim, né, a gente tem também pegadas, né? O que a gente vê de pegadas? Olha só. Na página 110 diz o seguinte, ó, arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauros, todas apontando para uma mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauro há mais de 100 milhões de anos, segundo a cronologia evolucionista, tá? Foram encontradas
na província de Shandong, no leste do país. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, o hadrossauro e o celurossauro. Segundo a agência de notícias oficial da China, Xinhua, os arqueólogos creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. O que teria posto, então, até tiranossauros e outros grandes répteis para correr? Que predador terrível, né? Seria capaz de colocar 3.000 dinossauros em fuga? E se foi apenas migração, por que esses dinossauros de espécies diferentes estariam juntos e fugindo na lama? No caso, né? Fugindo na lama. Lembre que para haver fossilização de pegadas, né, é preciso que o animal pise na lama e que essa pegada seja coberta por mais lama em seguida. E assim, né, ela forma então a camada ali, né, e forma assim futuramente fósseis, tá bom? Fósseis de pegadas. Mas parece que estavam fugindo de alguma catástrofe hídrica, não é? É muito mais fácil responder assim. E que mais? A gente vê o seguinte, ó, e um resumo como um todo, tá bom? Como se pode ver, ainda há muito por ser estudado com relação aos dinossauros e aos seres antediluvianos, porque a gente também não encontrou até hoje fósseis, né, ou ossadas de pessoas grandes. Se fosse encontrado, provavelmente teria matado toda essa charada aí e todas as dúvidas do meio científico e do meio religioso, e os dois como um todo também, né? Mas o que pode se concluir dos dados disponíveis é que, assim como todos os outros seres vivos, os dinossauros originais foram criados por Deus. Depois da queda, alguns dinossauros e outros animais, é claro, né, passaram por modificações comportamentais e mesmo genéticas, morfológicas e fisiológicas, que os tornaram agressivos e carnívoros. Finalmente, a extinção desses seres, ou de boa parte deles, é bem explicada por uma grande catástrofe hídrica de proporções globais. Bem, desbravador, desbravadora, este aqui então foi o capítulo 5, tá bom? Do livro A História da Vida. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!